Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo, um vídeo rapidinho, só pra falar um pouquinho como é que tá a situação em relação ao coronavírus aqui na Inglaterra, não de forma sensacionalista, não pra fazer apavoro, só pra contar um pouquinho pra vocês mesmo como é que tá a situação. Nos primeiros dias eu também não acreditei que a coisa ia chegar ao ponto que chegou, assim, sabe? O que acontece? Semana passada, né, o primeiro-ministro fez o pronunciamento, né, falando um pouquinho como é que é a estratégia da Inglaterra. Então, o que acontece? As crianças não pararam a escola, as crianças continuam indo para a escola, as pessoas continuam circulando, mas foi pedido que as pessoas se isolem caso elas tenham sintomas, caso elas tenham tosse, né, febre, esse tipo de coisa, elas se isolem. E as pessoas mais velhas, que são as pessoas de mais risco, né, que elas também fiquem isoladas, né? Mas da semana passada para essa, assim, a gente tem visto uma piora, assim, muito grande. As pessoas comprando tudo do mercado, assim. Hoje de manhã o Ricardo foi no mercado. O mercado tá cheio, as pessoas comprando muito de tudo, assim, comprando de comida, tipo macarrão, arroz, feijão, chocolate, comida para cachorro, né, para animais, né, ração. Papel higiênico. Ontem eu fui em vários mercados procurando papel higiênico, porque na última compra eu até tinha pedido, e daí ontem eu percebi, eu disse, gente, acabou não vindo papel higiênico. Eu acho que até por esse motivo, eles já não deviam ter, mas eu não percebi, porque eu pedi a compra online e não veio. Então ontem eu fui procurar e, gente, não tinha papel higiênico em lugar nenhum. Então eu fui numa farmácia e comprei lencinho, do que tinha de lencinho, do lencinho mais barato, comprei lencinho e estoquei. Minha mãe mora em Londres, minha família mora em Londres, e assim, minha mãe disse também, foi no mercado, não tinha peixe, não tinha carne, não tinha frango, não tinha comida enlatada, assim, tava super vazio. Acho que em Londres tá muito pior, assim. A gente tem tentado evitar, né, assim, a gente não foi mais pra Londres, eu fico em casa com a Nath, né, mas as crianças continuam indo pra escola, e o Ricardo, ele continua trabalhando, então ele tá sempre trabalhando de um lugar a outro, ele vai, né, o dia todo, então a gente tem tentado cuidar, mas não tem álcool em gel, a gente não tem como comprar, já procurou, já faz um tempinho, algumas semanas atrás a gente procurou, já não tinha mais nada pra vender, e não tem muito o que fazer, né, porque ele precisa continuar trabalhando, e não tem como evitar, mas a gente tem que tentar ser responsável em termos de se identificar qualquer coisa, se isolar, tentar para não levar para outras pessoas, né? Tem alguns planos do governo aí, talvez as escolas parem, especulação. Tem também, eu já estava lendo que talvez eles tenham que transformar alguns locais como hotéis, em caso precise, de leitos de UTI, de mais leitos para abrigar as pessoas. Tem também um plano que fala, eu tô em licença maternidade, por exemplo, tem um plano de que se precisar de profissionais, os profissionais que estão aposentados ou em licença, como eu, possam ter que voltar, né? Isso faz parte, em tempos de crise, a gente sabe que acontece e às vezes os profissionais têm que dar além de si, né? Enfermeiros, médicos, profissionais da saúde têm que fazer mais do que o esperado, e isso é normal, isso a pessoa que é o profissional já sabe disso, né? Mas é um pouquinho só como é que essa ideia de como é que tá, né? A estratégia da Inglaterra é manter as pessoas circulando, porque o que eles falam? Se isolar as pessoas muito no início, elas acabam depois meio que afrouxando e começam a circular novamente e não se responsabilizam, entende? Então a estratégia deles é que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos, assim, e se isolem quando necessário, assim. Eu não temo tanto, assim, que a gente vá ficar doente, nada, assim, porque, pelo que a gente viu, é um vírus, né, que acomete mais pessoas mais velhas, mas a gente teme pelas pessoas em volta, a gente não quer que as pessoas, né, peguem o vírus, a gente não quer levar para ninguém. Tem pessoas também acometidas com outras doenças crônicas, com problemas de respiratórios, essas pessoas também são mais suscetíveis, né? A gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar nas outras pessoas. Então, quando se fala em isolar, em tentar não espalhar o vírus, é isso que a gente tá falando, de não jogar para frente, né? E quanto mais eles segurarem, mais eles vão ter capacidade hospitalar. Porque o que acontece? Se todo mundo se infectar
de uma vez e os casos graves forem para o hospital, vai faltar equipamento, vai faltar respiração mecânica, né? Ventiladores, né? Mecânicos. Vai faltar também, vai faltar profissionais. No meu hospital, por exemplo, teve uma ala em que tinha um caso de infectado, os profissionais tiveram, todos que entrar em quarentena, eles tiveram que fechar aquela ala. Então, o que acontece? É isso que acontece. Se um profissional se infectou e os outros acabam tendo que ficar em quarentena, quem que vai cuidar das pessoas? Então, essa é a grande responsabilidade e esse é o grande perigo. Se não tiver profissionais para cuidar das pessoas, se não tiver locais para colocar as pessoas, é aí que se agrava. Eu não acho que é uma questão de ter pânico, mas a gente fica assustado com as coisas e a gente tem que ter responsabilidade em lidar com as situações, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm que trabalhar e podem acabar ignorando a questão de estar com uma febre, do filho estar com uma febre. Crianças não costumam ter, mas elas são portadoras, então quer dizer, uma criança que tem contato com alguém que teve, ela pode levar também o vírus. Então, tem que ter cuidado nessas questões. Não é questão de apavoro, mas as pessoas, em momentos de crise, a gente vê que elas ficam apavoradas, então elas estão indo pro mercado, elas estão comprando tudo, elas estão, sabe, estão apavoradas. Então, a gente começa a sentir esse clima que não é nada agradável, não é legal, a gente não se sente bem, né? A economia tá sentindo, a gente tem vários amigos em diversos setores, por exemplo, né, em hotéis, gente que lidava com turismo, que tá diminuindo, gente também que trabalha com as outras pessoas, por exemplo, que trabalha com limpeza, as pessoas não estão querendo que a pessoa vá para casa, então as coisas estão fechando, então a economia tá decaindo assim, então vai ter um período aí de racionamento também, né? Porque é normal, as pessoas estão economizando, né, e também não querem ter contato com outras pessoas, então isso é normal. Então a gente não sabe quando que vai acabar, eu espero que acabe logo, mas realmente é uma situação bem desconfortável, uma situação crítica, né? Pessoas estão perdendo vidas, assim, às vezes não é próximo da gente, mas a gente sabe que tem pessoas, né, que estão perdendo vidas no meio disso tudo. Então é questão de responsabilidade mesmo e de aguardar, né, para que isso passe logo, porque não tem sido uma coisa fácil, né, de vivenciar isso e o mundo todo tá vivenciando de maneiras diferentes, né? Mas é isso, gente. Isso aí. Beijo, tchau.